pessoal! Bem-vindos ao primeiro vídeo sobre referenciamento. No SketchUp, a gente pode trabalhar livremente no espaço. Por exemplo, a gente consegue mover objetos em qualquer direção ou desenhar linhas em qualquer direção. Porém, existem algumas ferramentas de referenciamento para modelar com mais rapidez e precisão, usando os eixos e outras geometrias como referência para desenhar ou mover objetos. Vou mostrar para vocês várias opções que a gente tem para trabalhar com referenciamento. Vamos lá! Inicialmente, como vocês já sabem, a forma mais básica de referenciamento é utilizando as setas do teclado para travar o movimento em um eixo. Com a ferramenta Linha Ativa e após o primeiro clique, posso escolher uma das setas, por exemplo, para a direita. A linha fica mais espessa e vermelha, mostrando que a ferramenta está referenciada no eixo vermelho. Usamos a seta para a esquerda para travar no eixo verde e a seta para cima para travar no eixo azul. Essa função de travar os eixos com as setas pode ser usada para várias outras ferramentas, como retângulo, círculo, polígono, e também para criar seções e mover objetos. Mas nem sempre a gente quer ou precisa trabalhar na direção dos eixos. Então, é importante saber usar o Shift, que permite que a gente trabalhe com qualquer outra direção. E aqui existem várias possibilidades. Primeira delas, com a ferramenta Linha Ativa, dou o primeiro clique, movimento o mouse e veja que ao passar pela direção de um dos eixos, a linha ganha a cor dele. Nesse momento, eu posso clicar no Shift no teclado, segurar apertado e consigo também travar o movimento nessa direção do eixo. Também posso fazer isso aqui para o eixo verde, segurando o Shift apertado, ou para o eixo vermelho, segurando apertado. No momento em que eu solto o Shift, a linha destrava. Esse é um dos pontos que diferencia o Shift da seta. Com as setas, basta clicar uma vez e pronto, já está travado, eu posso fazer o desenho a partir daí. Com o Shift, eu preciso ficar segurando. No momento em que eu solto ele, a linha deixa de estar travada. Mas o interessante com o Shift é que eu posso fazer isso em qualquer direção. Não precisa estar alinhado com os eixos. A segunda forma de usar o Shift é referenciando em uma aresta já existente para criar uma nova linha paralela ou perpendicular a essa aresta. Vou começar criando uma linha paralela. Depois de dar o primeiro clique, eu passo o mouse por cima da aresta para indicar que quero referenciar nela. Começo a mover a linha até que ela fique rosa, então nesse momento sei que está paralela à aresta de referência. Agora eu seguro o Shift apertado para travar nessa direção e posso desenhar livremente. Essa linha rosa também vai aparecer quando a gente estiver perpendicular à aresta. Vou dar o primeiro clique e movimentar a linha. Vejam que eu não consigo encontrar em que ponto essa linha ficaria perpendicular à aresta, porque ela não ficou rosa em nenhum momento. Então, eu passo o mouse por cima da aresta para indicar que eu quero usá-la como referência, começo novamente a movimentar o mouse e agora sim, a linha fica rosa, indicando que essa é a direção perpendicular. Nesse momento, eu posso segurar o Shift apertado para travar o movimento nessa direção. E agora sim, eu posso desenhar. Ainda uma outra forma de utilizar o Shift. Eu posso fazer uma continuação da aresta, usando ela como referência. Digamos que eu queira fazer uma linha aqui, na continuação dessa aresta. Mas eu não sei onde começar o primeiro ponto, não tenho como saber se ele vai estar na direção certinha da aresta. Então, nesse caso, a gente vai referenciar e travar com o Shift antes mesmo de dar o primeiro clique. Então, sem começar o comando, eu passo o mouse por cima dessa aresta, seguro o Shift apertado e vejam que aparece essa linha pontilhada, indicando que eu travei nessa direção. E agora sim, eu posso dar o primeiro clique, dar o segundo clique, e pronto, tenho a linha exatamente na mesma direção dessa aresta, na continuação dela. Vejam mais um exemplo. Agora eu quero fazer uma linha que continue dessa outra aresta aqui de cima. Coloco o mouse sobre ela para indicar que quero usá-la como referência. Seguro o Shift apertado. Aparece a linha pontilhada, indicando que eu estou travando nessa direção o movimento. Dou o primeiro clique, segundo clique, então eu tenho aqui a linha de continuação dessa aresta exatamente na mesma direção. Só tome cuidado, eu só posso soltar o Shift
depois de ter dado o primeiro clique. Eu não posso soltá-lo antes. Por exemplo, eu passo o mouse aqui por cima, seguro o Shift e em seguida solto. Eu perco a direção travada. Então, realmente, eu preciso passar, segurar, dar o primeiro clique e só então soltar. E uma coisa interessante, o SketchUp vai guardar a referência mais recente que você utilizou. Então, se eu começar a desenhar uma linha aqui, mesmo sem referenciar, eu encontro facilmente a última direção utilizada. Agora que a gente já viu o básico sobre as referências, vamos colocar essas funções em prática. Tenho aqui duas geometrias, uma está alinhada ao eixo vermelho e a outra está desalinhada. Eu quero unir essas duas geometrias formando um canto onde elas se interseccionam. Para isso, com a ferramenta linha, vamos começar clicando nesse ponto aqui embaixo e travando a movimentação no eixo vermelho com um clique na seta para a direita. Agora, eu tenho que escolher onde referenciar. Note que se eu referenciar nos cantos dessa geometria de cima, eu crio uma linha que fica perpendicular à continuação desse ponto. Forma-se aqui um ângulo de 90 graus. E não é isso que eu quero nesse caso. Então, voltando, o que a gente tem que fazer é passar o cursor do mouse sobre a aresta em si, para ela ser a referência e não o ponto. Vejam que automaticamente o SketchUp leva a linha até o ponto onde essas duas arestas se encontram. Com mais um clique aqui mesmo nessa aresta de cima, eu finalizo o comando. Vejam que eu não fui até lá embaixo para fazer a linha. Eu finalizo aqui em cima mesmo com um clique em cima da aresta de referência. E aí eu trago a linha para fechar aqui em cima. Agora, vamos fazer isso com essas arestas de dentro. Começo nesse ponto, clico na seta para a direita do teclado para travar no eixo vermelho. E eu não vou referenciar nos pontos, mas sim na aresta. Com mais um clique, eu finalizo a aresta de baixo, então puxo outra linha até esse ponto aqui. E agora eu tenho o canto que eu queria criar. E como eu falei anteriormente para vocês, a gente pode fazer tudo isso sem utilizar as setas do teclado, só com o Shift. Então, sem começar o comando, a gente passa o mouse aqui em cima dessa aresta, segura o Shift apertado para travar nessa direção, e então referencia naquela aresta lá de cima. Ao dar o primeiro clique, eu vou ter começado nesse ponto, porque eu não tinha dado o primeiro clique ainda. E agora é só terminar naquele ponto de origem. Ou então, se eu quiser, eu passo o mouse na aresta, seguro o Shift apertado, já começo nesse ponto, referencio na aresta de cima, mais um clique e pronto, finalizamos. Mais um detalhe sobre as referências. Passando o mouse sobre uma aresta, note que aparecem alguns pontos de destaque. Essas bolinhas verdes mostram as extremidades das arestas. Essa bolinha azul mostra que você está no meio da aresta. E o quadradinho vermelho aparece em qualquer outro ponto. E todos esses pontos podem ser usados como referência. Além das arestas, eu posso usar superfícies como referência. Com a ferramenta linha ativa, vejam que aparece esse quadradinho azul, indicando que eu estou sobre a face. Apertando o Shift, aparece essa linha pontilhada, indicando que eu estou usando a superfície como referência. Então, eu posso começar a desenhar, ainda segurando o Shift até finalizar. E vejam que essa nova superfície que eu criei é paralela à superfície inicial. Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo sobre referenciamento. No vídeo seguinte, eu vou mostrar para vocês como usar as referências para movimentar objetos e também fazer um exemplo um pouco mais completo usando todas essas ferramentas. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem deixando as suas dúvidas e, claro, se inscrevam no canal. Até a próxima!